Oi pessoinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou ler e vou comentar a minha redação do Enem do ano 2019, ou seja, a do ano passado. Eu vou dizer, o que foi que eu errei nessa redação, eu vou ler com vocês, eu vou comentar cada partezinha, cada estrutura daquela redação que eu fiz, tá? E espero que vocês gostem. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, não esquece de deixar o like, tá bom? Se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho para ficar lá nos próximos vídeos. E me siga no Instagram, tá passando aqui embaixo, tá bom? Bora deixar de enrolação logo no início de vídeo e vamos para o vídeo. Antes de tudo, eu vou dizer a vocês que a minha nota do ano passado, da redação, foi 980. Ela foi a maior nota que eu já tirei em todos os anos que eu estudei, tá? No ano de 2017 eu tirei 720 na redação, no Enem. No ano de 2018 eu tirei 400, que foi a fuga do tema que eu tive na redação sobre os surdos. E ano passado, 2019, foi 980. Essa nota foi uma das maiores notas que eu já tirei, tanto do Enem quanto em relação a praticar a redação mesmo em casa, no cursinho, e enfim. Quem quiser tirar print da minha redação, tá aparecendo aqui. Então, tira aí print para você saber da minha redação. O tema, dessa redação foi a democratização do cinema no Brasil, que foi o tema do ano passado. E eu achei esse tema um pouco complicado, mas ao mesmo tempo fácil, para mim, que frequento o cinema, posso ir ao cinema. Então, eu vou iniciar lendo a minha redação inteira, tá bom? Bora lá! O cinema é considerado a sétima arte do mundo, pois tem como uma das finalidades representar a realidade utilizando elementos visuais e sonoros. Assim, pode-se trabalhar com esse instrumento questões sociais, políticas e econômicas. Por exemplo, o filme chamado Bacurau, lançado em 2019, retrata a resistência dos moradores daquela região contra os estrangeiros contratados pelo prefeito de lá para matar todo aquele povo, consequentemente seus costumes, seus gostos, suas histórias. Entretanto, 83% da população brasileira não frequenta o cinema. Diante disso, cabe analisar os preços dos ingressos como um dos fatores para o baixo índice de telespectadores, bem como a localização dos cinemas no Brasil. Cabe ressaltar a princípio que a taxa para assistir a algum filme muitas vezes não atende à população pobre brasileira. Tal fato se dá pois há uma preocupação maior em atender indivíduos com condições financeiras, a fim de que as empresas cinematográficas consigam lucrar mais e também com uma maior rapidez e facilidade. Então, percebe-se que a indústria cultural, estudada pelos pensadores da Escola de Frankfurt, está ligada também aos filmes, já que são produzidos para atingir uma massa maior de pessoas, não dando um enfoque maior em conteúdos problemáticos da sociedade. Logo, é necessário buscar políticas públicas voltadas para a ampliação do cinema no Brasil. Pontua-se ainda que os pontos de exibição de filmes são concentrados, infelizmente, em lugares específicos para a população de alta renda. Isso porque, historicamente, o Brasil tem um pensamento de que a cultura está ligada para indivíduos com alta capacidade intelectual, ou seja, somente para os ricos. Por exemplo, no século XIX, quando houve a implantação das primeiras faculdades do país, só poderia estudar indivíduos de famílias nobres, excluindo a população carente. Consequentemente, não poderia ser diferente com o cinema. De acordo com o órgão Ancine, as regiões periféricas urbanas, as cidades pequenas e médias do interior do norte e nordeste brasileiro são as mais afetadas com esse processo de exclusão. Infere-se, portanto, que medidas são necessárias para resolver esse problema. O Ministério das Comunicações, em parceria com o Ministério da Educação, deve promover programações cinematográficas nas regiões em que não se chega ao cinema por meio de exibição uma vez na semana de filmes, documentários e curtas-metragens, em praças ou parques mais conhecidos de acordo com votações feitas dos possíveis temas anteriormente com a população do lugar, a fim de conseguir atingir um número maior de telespectadores para apreciar a sétima arte do mundo. Dessa forma, o cinema se tornará, enfim, democratizado, pois, como afirmou a ativista Helen Keller, não há barreiras que a mente humana não possa transpor. E essa foi a minha redação, minha gente? Vocês viram que eu dei uma lida rapidinha, porque só é para ler, para vocês podem tirar print, vocês tiraram print, quem tirou print,
vai poder ler devagarzinho, tudinho, entender cada coisa. E agora eu vou dizer a vocês a nota de cada competência que eu tirei na redação. A única competência que eu perdi ponto foi na competência 1, que diz que o aluno precisa demonstrar domínio da norma da língua escrita. Eu tirei nela 180. Na competência 2, que é para compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, eu atingi 200 pontos. Na competência 3, que é para selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, eu também tirei 200. Na competência 4, que diz demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, também tirei 200. E na competência 5, que é a proposta de intervenção, que diz que é para elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, também tirei 200. Então, assim, eu só perdi ponto na norma padrão mesmo, que é o que eu mais tenho dificuldade, assim, em relação à crase. Às vezes eu esqueci de concordar com a palavra, e enfim, é um processo. E quem ainda não viu o vídeo falando sobre competências, vai aqui no card ou na descrição do vídeo que vai estar o link do vídeo, tá bom? Para você ir lá ver, conferir, que eu dou várias dicas por lá. Agora que eu li minha redação inteira, falei das minhas competências, eu vou dizer a vocês os erros que tem na minha redação. Eu mandei para a minha professora de redação do meu cursinho para ela ver e achar os erros que tinha na minha redação. E eu vou dizer a vocês alguns erros que eu acho que pode ter colaborado para eu ter perdido ponto na competência 1, tá bom? E tem algumas coisas aqui que ela apontou que não seria erro, mas seria bom mudar na redação, para a redação ficar melhor. O primeiro erro que ela apontou foi o da primeira linha, no pois, porque eu escrevi depois do cinema é considerado a sétima arte do mundo, pois. Esse pois e as informações que eu vou dizer depois não explica o porquê do cinema ser a sétima arte. Até porque o cinema não é considerado a sétima arte do mundo pelo motivo da minha explicação, né? Que é em relação a ele poder mostrar crítica, e, enfim. Então a minha professora falou que só um i já seria suficiente. Então ficaria assim: o cinema é considerado a sétima arte do mundo e tem como uma das finalidades representar. Na linha 3, eu coloquei uma letra maiúscula que não era necessário, que foi no ponto, depois do ponto e vírgula, o por exemplo. Depois, na linha 4, eu escrevi daquela região, sendo que eu não citei a região, né? E até porque Bacurau é uma cidade, eu não me liguei. E também eu queria usar região para um sinônimo de lugar. Então a minha professora deu a sugestão, né, de colocar a resistência dos moradores da cidade do mesmo nome ou a resistência dos moradores da região do mesmo nome, que no caso seria Bacurau. Eu acho que esse do, por exemplo, da letra maiúscula pode ter sido um motivo para ele tirar ponto também, já que encontrou mais erros pela frente da redação. Pode ter sido esse também. Outro erro que a professora me falou foi o erro do entretanto na quinta linha. Esse entretanto, naquele contexto, não tem uma relação de adversidade entre a situação de Bacurau e a quantidade de pessoas, né, da população brasileira que vai ao cinema. Então, deveria ter colocado desse jeito assim, um exemplo. Mesmo com toda essa potência, 83% da população não frequenta o cinema. Outro erro que a professora apontou foi na 8ª linha, que nessa parte que diz muitas vezes não atende à população. Ela falou que o cinema não atende à população, ela atende os empresários, as pessoas que trabalham, que precisam do dinheiro para a manutenção do cinema, das salas de cinema, dos banheiros, enfim. Mas o certo seria não é acessível à população. E ainda eu errei e não coloquei crase. Isso deve ter colaborado para que o corretor tirasse o ponto da minha primeira competência, né? Erro de crase e do ponto e vírgula que eu coloquei letra maiúscula. Outro erro que a professora apontou foi na 12ª linha, que
eu escrevi uma palavra errada, a escola de Frankfurt. Eu coloquei um C onde não devia, é só o K. E erro de palavra também conta com a competência 1, então deve ter ajudado. Então já foram 3 erros, né, encontrados. Erros bestas que o corretor viu que era necessário tirar. Outra observação que a professora indicou não foi um erro, mas foi uma orientação, né? Que ela falou que achou estranho essa parte da 13ª linha, que eu coloquei, da 12ª para a 13ª, que eu coloquei assim: já que são produzidos para atingir uma massa maior de pessoas. Ela falou que ficou estranho e que eu poderia ter colocado para atingir uma quantidade maior de pessoas. Ficaria menos estranho. Outro erro que ela encontrou foi na 16ª linha, que eu fiz uma personificação. Na partezinha do "o Brasil tem um pensamento de que a cultura está ligada". O Brasil, ele é um país, então ele não pensa. Então eu coloquei essa qualidade, né, de pensar em uma palavra que não representa o ser humano, né? Então isso é uma personificação, que é quando a gente coloca uma qualidade, uma ação em um objeto inanimado, que no caso seria o Brasil aqui. Então, foi uma personificação e a professora cortou e pediu para eu colocar: a elite brasileira tem o pensamento de que a cultura está ligada. A cultura, ela não se liga, né, aos indivíduos. É os indivíduos que se ligam à cultura. E também a frase "está ligada" faz parte da oralidade. Então, o correto seria que a cultura é adequada apenas para indivíduos com alta capacidade intelectual. Outra sugestão que ela me deu, outra observação, foi ou seja, somente para os ricos, que no caso seria capacidade intelectual. Isso foi uma problemática, né? Só os ricos têm a capacidade intelectual, e isso não é verdade, foi um descuido meu. Então, para mudar isso, ela pediu para eu colocar somente para pessoas que tiveram um acesso maior à educação. Outro erro que colaborou para que eu perdesse ponto foi o da linha 19ª, que foi de concordância. Eu coloquei: poderia estudar indivíduos. Só que o certo, o poderia ir para o plural, porque eu estou concordando com indivíduos, que está no plural também. Então fica: poderiam estudar indivíduos. Então, erro de concordância aqui. E outro erro que eu tive foi ter colocado consequentemente, porque eu não estava fazendo uma relação de consequência, mas um exemplo disso, meio que para exemplificar o que botei a informação a mais. Então, para mudar isso, eu poderia ter colocado: de maneira semelhante ocorre com o cinema. Eu vou ler para vocês do jeito que seria para ficar. Por exemplo, no século XIX, quando houve a implantação das primeiras faculdades do país, só poderiam estudar indivíduos de famílias nobres, excluindo a população carente. De maneira semelhante ocorre com o cinema. Então cortaria, né? Consequentemente, não poderia ser diferente com o cinema. Aí substituiria por essa frase que eu acabei de ler. Outro erro que eu tive foi com a rasura na linha 25. Muitas rasuras é que faz perder ponto, mas eu tive só uma, que foi nessa de agora, que eu fiquei com a raiva, porque o texto já tava acabando, né, que já tá na conclusão. Mas eu fiquei com a raiva na hora, viu? Ai, minha gente, é horrível quando acontece isso, né? O erro foi essa rasura, né, e também eu coloquei essa frase, né, nas regiões em que não se chega ao cinema. O cinema não chega, né? Não é ele que vai por si só. Então, tinha que ser sem esse "se". Então, ficaria: nas regiões em que não chega o cinema. E o último erro que a professora apontou foi na 26ª linha, que eu não escrevi corretamente o plural de curta-metragem. Eu só coloquei curtas-metragem e o certo é curtas-metragens, já que é composto, né? As duas palavras vão para o plural. Então é isso, né, minha gente? Os erros que eu acho que pode ter feito ter perdido o ponto foi do ponto e vírgula, que eu escrevi maiúsculo sendo que é minúsculo, a crase, também a palavra escrita errada, a rasura, a concordância, o erro, né, da palavra
curta-metragem no plural e também, né, alguns que a professora apontou. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você quer que eu fale mais sobre redação, que eu fale mais sobre tema de redação, sobre séries que podem falar sobre determinado tema, que eu tô pensando em trazer nisso, né? Eu tô estudando um pouco para trazer para vocês assuntos de história, sociologia, coisas que eu gosto, né, de ensinar. Também não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? Ativar o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos. E me siga no Instagram, tá passando aqui embaixo, tá bom? Que eu tô tentando, né, ter um engajamento maior, assim como tô tendo aqui com o YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!